Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento? Não busquem mais a mim na escravidão, ergue a tenda, enfim, na terra de Sião. Não busquem mais a mim na escravidão, ergue a tenda, enfim, na terra de Sião. Foram 400 anos de escravidão. 400 anos de servidão. O povo de Israel ficou no Egito por 400 anos, servindo aquela nação, servindo ao faraó, servindo aquele povo como escravo. 400 anos. Mas o Senhor havia feito uma promessa. O Senhor havia prometido que o tempo poderia passar, os dias, semanas, meses e anos, mas que chegaria um momento que aquele povo seria liberto daquela situação de servidão. Que chegaria um momento que aquele povo sairia do Egito rumo a Canaã, aquela terra que mana leite e mel. Uma promessa havia sido feita, e ainda que o tempo passasse, o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Uma promessa havia sido feita àquele povo, e passaram-se os anos, mas aquele povo continuou crendo que o nosso Deus, o Deus que prometeu, é fiel para cumprir. E nessa manhã eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade do Deus que após 400 anos enviou Moisés frente a Faraó para libertar aquele povo. A fidelidade do Deus que enviou 10 pragas àquela nação que se recusava a permitir que o povo fosse embora. A fidelidade do Deus que no meio do caminho abriu o mar e o povo passou em seco. A fidelidade do Deus que enviou maná e codornizes para alimentar o seu povo na caminhada. A fidelidade do Deus que fez água sair da rocha, mas saciou a sede de uma nação inteira no meio do deserto. A fidelidade do Deus que promete e cumpre, ainda que os anos passem. A fidelidade do Deus que promete e cumpre, ainda que o tempo passe. Convido os irmãos para abrirem vossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 22. Números 22, eu lerei do versículo 4 ao versículo 6. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito. Eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Números 23, versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Aleluia! Nesses capítulos do livro de Números, nós temos descrito o desespero de um rei frente ao povo de Deus. Nós temos aqui o desespero de Balaque. Quem era Balaque? Balaque, ele era o rei dos Moabitas. Os Moabitas foram um povo que muito se opôs ao povo de Deus no passado. Era um povo adversário, um povo inimigo aos filhos de Israel. E nesse contexto, nós temos um povo que saiu do Egito e vinha vindo, guiado por Deus rumo a Canaã. Era um povo que tinha saído do Egito e já havia enfrentado diversas outras nações. E o desespero de Balaque, nesse texto, o medo e a aflição deste homem é totalmente compreensível. Porque é um povo que havia saído de um período de escravidão, vinha vindo caminhando pelo deserto, ninguém sabia como estava sobrevivendo, ninguém entendia como eles estavam prosseguindo, ninguém conseguia imaginar como todo aquele povo conseguia continuar caminhando depois de um longo período sob o sol do dia no deserto, ou sobre o frio da noite no deserto. Para quem via de fora, era uma situação
Totalmente inexplicável. Como um povo consegue caminhar no deserto sem nenhum tipo de provisão? Porque, gente, a comida que eles levaram do Egito não ia durar tanto tempo. As roupas que saíram do Egito poderiam durar tanto tempo? Os sapatos que eles saíram do Egito poderiam durar naturalmente tanto tempo? Quem olhava de fora não entendia, mas quem estava dentro sabia que quem estava cuidando era Deus. Quem olhava de fora não conseguia compreender o que estava acontecendo com aquele povo. Mas o povo caminhava sabendo, a comida não veio de lá, mas a comida vem do alto, é o maná, são as codornizes. A roupa não estraga e não envelhece, o sapato cresce no meu pé, porque Deus está provendo enquanto caminhamos no deserto. Aleluia. O povo se via frente a frente com exércitos. Se nós voltarmos aqui, capítulo 20, capítulo 21 de Números, nós temos descritas batalhas em que o povo enfrentou exércitos muito mais poderosos, com armamento, com força bélica, muito maior que um povo que vinha caminhando no deserto. Que um povo que vinha caminhando, quem olhava falava, estão sem rumo, não sabem nem para onde estão indo. Terra que mana leite e mel, que terra é essa? Saíram sem rumo, não sabe o que está fazendo. Quem olha de fora não entende, mas quem está dentro sabe a ordem que recebeu. Quem olha de fora para a sua vida não entende porque você segue caminhando, mas você sabe aquele que te prometeu. Quem olha de fora não consegue compreender porque continua vindo em toda oração terça-feira de manhã. Quem olha de fora não entende porque vem para a igreja alegre e volta para casa alegre. Glorifica e exalta o nome do Senhor ainda nos meios das adversidades, mas você sabe a promessa que Ele te fez. Você sabe para onde você segue caminhando. Você tem um objetivo, você tem um norte, não estabelecido por você mesmo, mas estabelecido por Deus na sua vida. Aleluia. Balaque temia, porque os últimos adversários do povo de Israel, no capítulo 21, haviam sido os amorreus. Os amorreus eram vizinhos dos moabitas. Era uma nação muito próxima. E humanamente impossível que o povo de Israel vencesse o exército dos amorreus. Mas venceram. Então Balaque se vê nessa situação, um povo que contra todas as possibilidades vem vindo desde o Egito, vem vencendo desde o Egito, está aqui na minha porta. Eles estão aqui na minha frente. Esse povo que eu não sei como, eu não sei porquê, eu não sei de que jeito, mas eles estão vindo. Eles permanecem de pé, eles estão aqui na minha frente. E a estratégia de Balaque naquele momento foi procurar a Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um midianita. Os midianitas eram um outro povo que também inimigo do povo de Deus. E Balaão, no meio dos midianitas, era tido como um profeta daquele povo. E as pessoas realmente acreditavam que o que ele falasse aconteceria. Tanto que Balaque descreve aqui, quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. As pessoas realmente acreditavam que o que Balaão dissesse aconteceria. Balaque vai à procura de Balaão, pedindo que ele amaldiçoasse os filhos de Israel, acreditando que uma maldição sobre aquele povo enfraqueceria aquela nação e ele conseguiria, com o seu exército, derrotá-los. E ele conseguiria, com o seu exército, com a sua força, afugentar aquele povo da sua cidade, da sua vizinhança, ali ao redor das suas fronteiras. E algo que o Senhor falou grandemente ao meu coração na noite de ontem, no versículo de número 5 do capítulo 22, quando Balaque vai descrever a Balaão. Quem é esse povo? Quem é o povo que me amedronta? Quem é o povo que eu estou descrevendo para você? Ele diz exatamente assim: eis que o povo que saiu do Egito, eis que o povo que cobre a face da terra está parado na minha frente. Eis que o povo que saiu do Egito. Balaque, ele usa 3 características para descrever quem é o povo que ele gostaria que Balaão amaldiçoasse. É o povo que saiu do Egito, o povo que cobre a terra e está aqui na minha frente. São 3 características que, se nós analisarmos, causam medo nele mesmo. Quando ele olha para esse povo e ele descreve para Balaão, ele descreve características que o assustam naquele povo. O povo que saiu do Egito. Era possível o povo de Israel sair do Egito? Não. Se fosse possível, eles teriam saído muito antes.
Era humanamente impossível aquele povo sair da servidão do Egito. Tanto que durou 400 anos. Se fosse algo que o povo pudesse fazer por si próprio, eles teriam feito. O que nós podemos fazer por nós mesmos, nós fazemos, eu tenho certeza disso. Se trazer liberdade sobre o povo fosse algo que estivesse nas mãos deles mesmos, eles não teriam ficado escravos por tantos anos. Quem olhava de fora, dizia, é impossível que eles saiam da situação de escravos. É humanamente impossível que essa situação tenha solução. É humanamente impossível que essa história mude. É humanamente impossível que essa sentença seja mudada. É humanamente impossível que haja liberdade sobre esse povo novamente. É humanamente impossível que mude o que já está determinado. E é aí que entra o nosso Deus. É aí que entra o Deus do impossível. Porque quando a causa fica humanamente impossível, o Deus do impossível desce na terra, encara Faraó, abre mar, fende rocha, mas ele dá vitória ao seu povo. Aleluia! O Egito era uma grande potência na época. Nós estamos falando aqui dos moabitas, falamos dos amorreus, mas os egípcios eram a grande potência do momento. As grandes riquezas, as grandes potências de armas, as potências bélicas estavam no Egito. Era a grande potência. E ele era lugar de escravidão, servidão, sofridão e humilhação para o povo de Israel. O Egito é aquele lugar que você olha para trás e você fala, meu Deus, eu não sei como eu saí de lá, mas eu tenho certeza que eu não quero voltar. Meu Deus, eu não sei como eu saí de lá, mas eu sei que para lá eu não volto. Meu Deus, eu não sei como o Senhor me tirou, porque pelas minhas forças eu não conseguiria, mas eu sigo caminhando, porque eu sei que para lá eu não posso voltar. Aleluia, Senhor, eu não sei como que o Senhor fez, porque era impossível, mas eu glorifico a Ti e sigo caminhando, porque o Deus que tirou do Egito é o Deus que está levando para Canaã. Aleluia, o Deus que tirou do Egito é o Deus que guia no deserto, que subjuga amorreus, que subjuga moabitas, que subjuga midianitas, que fende o mar vermelho, fende o Jordão e te coloca dentro da terra que mana leite e mel, porque Ele é fiel. Aleluia, aleluia. O povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito. Ele poderia ter descrito o povo de Israel de inúmeras outras maneiras. O Egito é geograficamente distante da terra de Moabe. É geograficamente distante. Agora, os amorreus são um povo vizinho. E o povo de Israel havia acabado de guerrear contra os amorreus. Talvez, se nós pensarmos pela lógica, seria muito mais fácil de descrever o povo que venceu ou derrotou os amorreus. Está aqui do meu lado. É o povo que derrotou os amorreus. É o povo que vem crescendo no deserto. É o povo que vem fazendo e vem avançando e vem vindo. Ele teria inúmeras outras características para usar para descrever o povo de Israel. Por que ele descreveu como sendo o povo que saiu do Egito? Por que ele descreveu como sendo o povo que saiu do Egito? Porque esse era o testemunho que o povo de Israel carregava. O povo que saiu do Egito. Meu irmão, você não se surpreenda quando as pessoas olharem para você e falarem, uai, mas você não era aquele que lá atrás estava lá não sei aonde? Mas você não era aquele que ficava jogado na sarjeta? Mas você não era aquele que era usuário de droga? Mas você não era aquele que era alcoólatra, aquela que era irada, aquele que era mentiroso? Ah, eu era, mas o Deus do impossível desceu na terra e mudou a minha sentença. Que a sua vida seja testemunho da ação de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que salva, liberta, transforma e traz para o lado da verdade, para purificar o seu coração. Aleluia. As pessoas te descrevem enfatizando o lugar de onde você saiu. Então que quando eles olhem para você, eles vejam o poder transformador do Evangelho na sua vida. Porque não importa de onde você saiu, mas importa para onde você está indo agora.
Pouco importa de onde Deus te tirou. Muito importa o caminhar que você tem ao lado dele. Que as pessoas te descrevam sim como aquele que saiu do fundo do poço. Mas que elas sejam obrigadas a dizer, saiu do fundo do poço, mas está vindo e eu estou com medo, porque o Deus que anda com eles é forte. Saiu do Egito, saiu. Saiu da escravidão, saiu. Mas o Deus Todo-Poderoso está na frente e esse povo não para, porque eles não caminham pela força deles. Aleluia. Saiu do Egito? Saiu. Saiu da escravidão? Era escravo? Era. Escravo do pecado. Era escravo? Era servo? Era servo da iniquidade. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso nos livrou, nos libertou. E Ele vem nos abençoando nessa caminhada. Então não se envergonhe quando as pessoas falarem, mas era escravo ontem? Era escravo. Mas hoje eu fui lavado, remido e comprado pelo sangue do Cordeiro. E daqui para frente eu caminho rumo à terra prometida. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 21. Esse capítulo no livro de Atos fala sobre uma das conversões mais famosas do Evangelho. É uma das conversões que ficou mais famosa. A conversão de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Saulo perseguia os cristãos de uma maneira implacável. Ele perseguia todos aqueles que anunciavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, Salvador do povo. Ele perseguia, açoitava, matava. E em um momento, rumo a Damasco, em uma estrada, o próprio Senhor Jesus lhe aparece e diz, Saulo, Saulo, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, e quando se tem um encontro verdadeiro com Jesus, é impossível que não sejamos transformados. É impossível se encontrar com Jesus e sair do mesmo jeito que entrou. É impossível se encontrar com Jesus e não sentir a transformação que vem de dentro para fora, que muda do coração às atitudes. É impossível não se encontrar com Jesus e sair da mesma maneira. E aí no versículo 21 do capítulo 9 nós temos que quando Saulo entra na cidade de Damasco, quando passa pelo período de conversão, ele passa a se chamar Paulo. E em Damasco ele havia ido com uma carta que lhe dava permissão e autorização para prender todos aqueles que se diziam cristãos e que não negassem a sua fé. Essa era a intenção que ele tinha saído de sua cidade rumo a Damasco. Mas quando ele entra em Damasco, ele entra como um cristão. Ele entra como alguém que teve um encontro com Cristo. Ele entra como alguém já transformado. As pessoas de Damasco esperavam o Saulo Carrasco. As pessoas daquela cidade esperavam o Saulo Carrasco. E elas recebem o Paulo transformado. E quando Paulo começa a pregar, Paulo começa a anunciar o Evangelho, Paulo começa a falar da verdade de Cristo, essa é a frase que as pessoas usam para se indagar. Não é esse o que em Jerusalém percebia os que invocavam o nome de Jesus? Ué, mas esse daí não é o Saulo, que lá em Jerusalém perseguia e matava os cristãos? Esse daí não é o Saulo que estava lá presente, concordando com tudo, quando Estevão foi apedrejado? Agora ele vem pregar do Evangelho. Mas não era esse aí que era escravo lá em Jerusalém? Não era esse aí que era escravo do pecado? Não era esse que estava tão preso nas suas próprias certezas que não conseguia enxergar a verdade salvadora do Evangelho? Era esse mesmo. Mas ele teve um encontro com Jesus. Era esse mesmo. Mas o Jesus que transforma, o Jesus que salva e o Jesus que liberta se encontrou com ele numa estradinha rumo ao caminho de Damasco. O Jesus que morreu na cruz para transformar, libertar e salvar todos aqueles que quiserem, se encontrou com Saulo e revelou a ele a sua verdade. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando as pessoas olhavam para Paulo, era inevitável não ver Saulo. Afinal de contas, eles eram a mesma pessoa. Quem olhava para Paulo e conheceu Saulo num passado, se lembrava de quem ele era. Mas Paulo não se envergonhava do seu passado. Paulo não se envergonhava de onde ele havia saído. Porque a vida dele agora era um testemunho do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. A vida dele nesse momento
era um testemunho do que Deus poderia fazer na vida de um homem. A vida de Paulo era testemunho do poder de Deus na vida de um servo teu, quando ele se coloca debaixo das mãos e da vontade de Deus. Aquele que era perseguidor tornou-se perseguido. Aquele que afligia, por vezes foi afligido. Aquele que não cria passou a crer. E aquele que não conhecia a verdade passou a conhecer pelo poder do nome de Jesus. Não importa da onde saiu, o que importa é para onde está indo. Não importa se era escravo, o que importa é que agora é livre pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem está fora não entende o que aconteceu. Quem estava do lado de fora, quem viu Saulo chegando na cidade, não estava entendendo nada. Não se surpreenda se as pessoas não conseguirem entender a mudança que o Senhor está operando na sua vida. Não se surpreenda se as pessoas questionarem a mudança que está ocorrendo, mas você sabe aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Balaque mandou mensagem a Balaão: amaldiçoa esse povo. Eu estou com medo desse povo. O povo que saiu do Egito. Povo grande, vem cobrindo a terra. Contra todas as possibilidades. Contra tudo aquilo que os homens julgam possível. Eles vêm fazendo. Eu não estou entendendo, mas eu estou com medo. Balaão, ele se levanta, ora a Deus. Deus fala: não vai. Não vai amaldiçoar, porque é um povo bendito. Não vai amaldiçoar, porque é meu povo. Balaão responde a Balaque: olha, não vou poder amaldiçoar. Deus disse que eu não posso. Balaque, não contente, insiste de novo: não, amaldiçoa, porque eu vou te honrar, eu vou te dar bens, eu vou te dar dinheiro, eu vou te remunerar por essa maldição. Balaão volta a consultar a Deus: Senhor, posso ir com ele? Senhor, eu posso amaldiçoar? Deus fala: olha, eles estão te chamando? Vai com ele, mas você vai falar tudo o que eu disser. Eles estão te chamando, ô Balaão? Você está querendo ir? Então vai, pode ir. Mas você não vai falar o que você quer, não. Você vai falar o que eu quiser, porque o povo é meu. Você vai falar o que eu quiser, porque quem escolheu fui eu. Você vai falar o que eu quiser, porque quem vai amaldiçoar o que eu, o próprio Deus, abençoei? Balaão se levanta e vai com aqueles servos de Balaque para a sua cidade. Quando eles chegam lá, Balaque recebe Balaão com enorme alegria. Ele acredita que aquele profeta, ou dito profeta, veio para amaldiçoar o povo. E o Senhor, no caminho, teve um encontro muito interessante com Balaão. O Senhor falou que ele poderia ir, desde que fosse para falar o que o Senhor dissesse, e não o que ele quisesse. Mas Deus, Todo-Poderoso, Ele conhece o coração do homem. E ele encontra com Balaão em uma estradinha. Balaão, com falta de sensibilidade, não pôde ver o anjo do Senhor parado à sua frente, mas a sua jumenta conseguiu ver. Aquele anjo foi enviado por Deus para relembrar Balaão de que ele não era o Todo-Poderoso, de que ele não era o manda-chuva ali, de que não era ele que abençoava e seria bendito, ou amaldiçoava e seria amaldiçoado. O Senhor mandou aquele anjo para mostrar para Balaão que o Deus de Israel é vivo e luta pelo seu povo. O Senhor mandou aquele anjo naquela estrada para ir de encontro a Balaão, porque conhecia as intenções do coração dele. O Senhor mandou aquele anjo frente a Balaão para dizer: Balaão, aqui você não tem poder. Sobre o meu povo, não. Meu irmão, o povo de Israel não conhecia a intenção de Balaque. O povo de Israel não conhecia toda essa situação que estava acontecendo. O povo estava seguindo o seu caminho. Essa aqui é uma história e é um relato que se passou em um momento em que o povo não sabia o que estava acontecendo. O povo não sabia que Balaque estava com medo. O povo não sabia que Balaão estava vindo para amaldiçoar. O povo estava simplesmente seguindo as ordens de Deus. O povo seguia caminhando. Enquanto o inimigo estava preocupado, enquanto o inimigo queria amaldiçoar, enquanto o inimigo queria destruir, o povo caminhava. Enquanto o inimigo queria derrubar, enquanto o inimigo queria matar, enquanto o inimigo queria ceifar, o povo caminhava. E o povo seguia rumo a Canaã, sem conhecer as ciladas e artimanhas do inimigo. Às vezes a gente não conhece, às vezes a gente não sabe o que se passa ao nosso redor. Às vezes nós não estamos vendo aquilo que está sendo amado pelo inimigo contra nós.
Mas Deus já está enviando o anjo na estrada para falar: aqui não, porque é meu. Aqui não, porque quem tirou do Egito fui eu e ele está caminhando, então eu guardo. Ele pode não saber o que está acontecendo, mas eu estou guardando. Aleluia. Aleluia. O povo não conhecia toda essa situação. Estavam amando pelas costas, estavam planejando pelas costas, mas Deus dá livramento pela frente. Eles armaram, eles articularam, foi um plano tão bem estabelecido, que Balaque pegou a Balaão, levou num monte. Nesse monte, por coincidência, ou uma infeliz coincidência, estavam os altares de Baal. Baal, o deus daquele povo. E olhando lá de cima desse monte, Balaão conseguiu enxergar ao longe aquele povo que cobria a terra. Aquele povo que vinha contra todas as possibilidades, vencendo dia após dia no deserto. Balaão subiu aquele monte pela primeira vez e não pôde amaldiçoar o povo. Mas ele precisou abençoar. Balaão subiu ao monte pela segunda vez com a intenção de amaldiçoar o povo, mas quando chegou lá, ele precisou abençoar. Balaão subiu ao monte pela terceira vez com a intenção de amaldiçoar o povo, mas ele precisou abençoar. Poderá alguém amaldiçoar aquilo que o próprio Deus abençoou? A armação foi pelas costas, a artimanha e a estratégia muito bem traçada e elaborada. O plano infalível. O plano perfeito. Balaque havia traçado um plano que aos seus olhos era infalível. Mas Deus não permite que o seu povo seja envergonhado. Irmãos, o que eu tenho para dizer para os irmãos nessa manhã é que existem livramentos que nós enxergamos e que nós vemos e louvamos a Deus. Mas a palavra do Senhor nessa manhã, para você que entrou aqui achando que Ele não está te vendo, achando que Ele não está fazendo nada e que nem está ouvindo as suas orações, é essa. Ele está trabalhando e Ele está tendo encontro com o adversário na estrada para falar: com o meu servo não, aqui não. E quem chegou para amaldiçoar vai ser obrigado a abençoar. Quem chegou para contemplar o fracasso vai olhar e falar: ué, mas deu certo. Quem chegou para falar: não vai dar em nada, vai ser obrigado a vir, ver, contemplar, glorificar e exaltar o nome do Senhor que age na sua vida, na sua casa e na sua família. Aleluia. As pessoas que vêm com a intenção de arrazoar, com a intenção de dar risada, de apontar o dedo para você e falar: ah, olha lá, o escravo. Olha lá, saiu do Egito, era escravo. Vão ser obrigados a subir no monte, ver a sua grandeza debaixo do Deus que é todo poderoso e dizer: não há como o Deus de Israel, o Deus que peleja pelo seu povo, o Deus que vai à frente na batalha, o Deus que dá vitória contra os inimigos, o Deus que manda sustento, que dá provisão, que abre mar, que fende rocha. O Deus do impossível, meu irmão, é o nosso Deus. E nessa manhã Ele diz: eu sou o Deus que luta as batalhas que você vê, mas eu te dou vitória naquelas que você ainda nem conhece. Eu sou o Deus que está na sua frente te guardando, mas também sou aquele que está enfrentando inimigos que você nem chegou a imaginar. Aleluia, aleluia, aleluia. Balaque e Balaão articulavam pelas costas, mas o povo seguia caminhando. Enquanto o inimigo estava tão preocupado em traçar estratégias para derrubar aquele povo, o povo só estava preocupado em seguir rumo a Canaã. Irmãos, eu não sei qual foi a direção que o Senhor te deu. Eu não sei qual foi a promessa que Ele fez na sua vida. Mas o que o Senhor te diz nessa manhã é que não se preocupe com nada que aconteça em volta. Segue rumo a Canaã. Segue rumo à promessa que Ele te fez. Segue cumprindo aquilo que Ele te entregou, porque Ele se encarrega daquilo que amam ao seu redor. Segue rumo à terra prometida, porque Ele é o Deus que dá livramento nas causas que você nem consegue imaginar que estão amando contra ti. Aleluia. A nossa capacidade humana é totalmente limitada. E nem que nós quiséssemos, nós conseguiríamos imaginar tudo aquilo que o inimigo planeja contra nós. Mas também nem que nós quiséssemos, nós conseguiríamos imaginar o poder do Deus que peleja por nós. Que nessa manhã você possa sair daqui
desse momento de oração, de consagração, com a certeza de que o seu Deus é Deus de hoje, o seu Deus é Deus de ontem e será eternamente. Confia que o Senhor continua contigo, pelejando por você, naquelas lutas que você conhece e dando vitória naquelas que você nem consegue imaginar. Amém? Agradeço a oportunidade.